Hoje pela manhã nós ministramos a respeito da escola de oração. Em Lucas 11 e em Mateus capítulo 6, Jesus ele é chamado pelos discípulos. A Bíblia diz que ele foi orar. E os discípulos então, vendo isso, falou: Senhor, ensina-nos a orar. E ele fala sobre posturas na oração, sobre um coração limpo durante a oração. Ele fala: quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de ficar em pé e serem vistos nas praças, para receber recompensa daqueles que estão vendo. Eles já serão recompensados. Mas você não faz assim não. Quando você orar, entra no secreto, porque o teu Deus está no secreto. Ora em secreto, que Deus vai te recompensar publicamente. E quando você orar, você diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele insiste em uma parábola, tanto no capítulo 11 de Lucas, quanto no capítulo 6 de Mateus. Numa, ele vai dizer: quando você orar, perdoa. Perdoa para que você seja perdoado e para que a sua oração seja ouvida. E em Lucas ele diz: olha, pensa que você está na tua casa à meia-noite, um vizinho chega para te importunar e te pedir 3 pães, porque chegou uma visita. E aí esse vizinho vai falar assim: não me importune, é tarde da noite. Mas ele não vai fazer por causa da bondade do coração, ele vai fazer por causa da importunação. Ele fala: olha, o que eu estou querendo dizer? Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Por isso, peçam e lhes será dado, buscam e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abrirá. É nesse contexto que Jesus ensina: você não nasce sabendo orar. E ele, no esqueleto da oração, chamada de oração do Pai Nosso, ele coloca uma relação de paternidade, aonde você se aproxima de Deus e chama Ele de Pai, aonde você tem um Pai que é bom, você tem um Pai, não só que é bom, um Pai que é Deus e é todo poderoso. O endereçamento da oração é para o céu, um Pai que está no céu, e que tem um nome que gera intimidade. Você só vai ter intimidade com alguém se você conhecer o nome dele. A partir do momento que você conhece o nome, você estabelece um caminho, aonde você passa a ter uma convivência de intimidade doméstica na vida da pessoa. Venha o teu reino, e a tua vontade seja feita aqui na terra como é feito no céu. Aqui, Jesus ele liga, ele costura um acesso entre a terra e o céu, e ele diz: aquilo que você liga na terra é ligado no céu. O favor de Deus, ele passa por um canal, o favor de Deus, ele passa por uma estrada, mas ele é provocado por homens e mulheres que vão buscar ao Senhor, a ter autoridade de Cristo aqui na terra. Os detalhes da nossa vida são colocados nas mãos do Senhor, e é com confiança que você entrega aquilo que é mais simples, e não apenas aquilo que é complexo. Me dá o pão de cada dia. O nosso Deus é um Deus que não falha, e durante o tempo do deserto, todo dia, o pão do céu caiu sobre o acampamento daqueles 2 milhões de judeus. Me dá o pão de cada dia, mas cuida do meu coração. Cuida do meu coração que fica cativo com ódio.
Cuida do meu coração que fica preso na amargura. Perdoa as minhas ofensas. Perdoa as minhas dívidas. Até para adorar a Deus através de ofertas. Deus disse, se o seu irmão tem algo contra ti, primeiro vai lá, se conserta com o teu irmão, depois traz a tua oferta no altar. O coração limpo e puro é um coração que tem acesso a Deus e recebe respostas de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer para a gente, olha, trate a sua mulher com honra, como o vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Cuidado com a culpa que você carrega, a culpa que você carrega por aquilo que você fez, e você detesta ter feito, vai bloquear o acesso a Deus. Por isso que Davi, depois de fazer uma grande bobagem, ele escreve Salmo 32 e diz, confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele perdoará a minha culpa. Então esse texto é encerrado com uma sexta coluna da oração do Pai Nosso, que é a guerra espiritual. Livra-me das tentações, me livra do maligno. Não é um mal institucional, é um mal exclusivo, é um ser. A Bíblia o chama de Satanás. Você vai lutar contra ele. Não adianta você entrar debaixo das cobertas, cruzar o braço, sentar na cadeira, porque ele é chamado de inimigo das vossas almas. E ele anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. Então essa noite, eu quero sair da escola da oração, e quero preparar você na escola da guerra espiritual. Esse livro que eu escrevi, esse livro chamado Intercessão em Chamas, a gente dá uma noção das vertentes, das orações, de algumas das orações na Bíblia, oração de louvor. Apocalipse capítulo 5, nós cantamos aqui, digno é o Cordeiro, que venceu, de receber honra, glória, domínio, poder e louvor. Você louva a Deus por aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. E a oração de louvor é diferente da oração da adoração, porque a oração de adoração, você louva a Deus por aquilo que Ele é. O Salmo 129 diz, louvai ao Senhor na beleza da sua santidade. A oração tem uma oração de entrega. Jesus na cruz, em Mateus capítulo 26, ele entrega, ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Existe oração na Bíblia, que é oração de consagração, de Atos 13, quando eles consagram os apóstolos, de joelhos, com jejuns, com óleo, com a unção do Espírito Santo, eles consagram aqueles apóstolos para uma vocação chamada por Deus. Tem oração que é oração de clamor. Coração, quando você está afetado, quando você está movido por uma opressão, e você diz, Senhor, me livra. Tem uma oração que é chamada oração de arrependimento. Em 2 Crônicas, capítulo 6, ao final da obra da construção do templo, Salomão, ele faz uma oração de arrependimento e confissão. Ele diz, quando vier sobre a terra a praga, a morte, a guerra, a fome, e um homem se aproximar de frente para esse templo, e confessar os seus pecados, e confessar os pecados da nação, e confessar os pecados dos seus pais, eu vou ouvir, e eu vou fazer cessar a praga, a guerra, a fome e a morte. É por isso que você vê os judeus, lá no muro ocidental, que nós costumamos chamar de muro das lamentações, clamando a Deus. Existe oração em línguas. A Bíblia fala de oração em línguas em Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10.
Em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, nós, designados batistas, durante muitos anos, hoje não tem mais isso, tínhamos uma implicância muito grande com línguas, achando que o movimento pentecostal jamais poderia acessar as nossas igrejas. Mas língua é um dom que Deus dá, é um dom que Deus distribui. E aí, o dom de línguas é uma ajuda do Espírito Santo para que você possa falar com Deus. O Espírito Santo nos ajuda porque nós não sabemos como orar. Então, é através de uma linguagem inexprimível, gemidos inexprimíveis. Línguas é um dom que muitos têm, que pastores têm, que ovelhas têm, mas é uma oração que você faz com o Pai. E tem uma outra oração que eu quero tratar dela aqui, que é a oração da intercessão. Diz assim a Bíblia, em Romanos 15:30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele coloca a oração da intercessão, junto com esse pacote de oração de louvor, de gratidão. Senhor Deus, eu te recebo esse alimento com ação de graças, de adoração, de louvor, de entrega, oração de clamor, de arrependimento, oração em línguas. E ele separa uma oração. Essa oração é diferente. Essa oração entra no teatro de operações do mundo espiritual. Nessa oração, você vai colidir com o mundo espiritual. Nessa oração, você vai se encontrar com Deus para fazer paz, ou nessa oração você vai se encontrar com o mundo espiritual maligno para travar a guerra espiritual. Todos nós vamos esperar isso, todos nós vamos experimentar isso. Qualquer cristão sério sabe do que a gente está falando. E é por isso que nesses 21 dias de consagração, o texto que nós usamos, o texto de Daniel 10:12, um anjo aparece para ele, depois de ele orar, dele buscar e dele interceder, por 21 dias, e o anjo vai dizer, você é um homem muito amado, porque desde o primeiro dia que você se humilhou, para buscar entendimento e a face do Senhor, são ouvidas as tuas orações nos céus, e eu vim por causa das tuas orações. Gente que ora, é gente que busca no Senhor uma resposta. A oração, o jejum, é o foco da humilhação, da impossibilidade e da derrota humana. Por que eu oro? Porque eu não consigo fazer. Por que eu oro? Porque eu sou incapaz. Por que eu jejuo? Por que eu me humilho? Porque a minha força não é suficiente para eu batalhar essa guerra. Por que eu busco a oração como uma arma espiritual? Porque o meu inimigo é espiritual. O inimigo, e quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele vai preparar a igreja de Éfeso, que vivia ali, dentro de um ambiente, de uma cidade terrivelmente idólatra, pagã, onde havia lá a chamada deusa Diana dos Efésios, uma cidade mergulhada no feitiço. Ele vai dizer, olha, tomai toda a armadura de Deus, para que você possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tome a armadura de Deus, para que você, no dia mau, possa vencer. Tome o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça. Ele coloca a gente dentro de um ambiente que você fala, se prepara aí, que não vai ter moleza. Tem muita gente, e eu digo isso, que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos de fé, esquece da armadura,
ou faz o que eu chamo de striptease da armadura. Joga o capacete da salvação para um lado, esquece a espada do Espírito. E aí tem gente que pensa assim, não, eu vou tomar a armadura aqui agora, porque eu vou orar, aí depois eu vou dormir, eu vou tirar a armadura. Que da armadura não sai do teu corpo não. A armadura não pesa, ela é espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A oração da intercessão, esses 21 dias de consagração, nós estamos trazendo a igreja para que busque, semeie nesse início de ano, para que tenha uma colheita no final do ano. Não fique de fora. Tanto o canal do YouTube da igreja, quanto o canal do YouTube do pastor Oswaldo Lobo, vão estar transmitindo a partir das 6 horas da manhã. Eu estarei todos os dias com vocês. Todos os dias nós estaremos juntos orando. Todos os dias nós estaremos juntos clamando a partir de amanhã. E já tem muita gente se movimentando. Gente que nem é da nossa igreja, pastores me ligando para poder participar desse momento de consagração da nossa igreja. Mas a gente não vai entrar lá para brincar. A oração da intercessão, ela exerce um poder no mundo espiritual, não só fazendo bater em retirada e anulando todo o processo demoníaco, mas também por encontro com Deus. A Bíblia diz, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 23, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, ó filho do homem, disse-lhe a terra de Israel, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, contra o povo da terra praticam a extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. O texto é muito claro. Ele diz que o sacerdote é aquele que ensina o povo a lei e ensina o povo a adorar a Deus. Se corromperam, se venderam, começaram a fazer despacho, começaram a adorar outros deuses, se tornaram maus exemplos. Gente, Ezequiel, ele vai dar uma bronca, ele fala, vocês deviam fazer separação, deviam ensinar o meu povo a distinguir entre aquilo que é santo e profano. Vocês não conseguiram nem fazer isso. Os profetas se tornaram uma miséria. O profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas é aquele que coloca o dedo na ferida da igreja e diz, opa, volta para o Senhor. O profeta sempre repete a mesma coisa, arrependa-se, arrependa-se. Mas os profetas aqui começaram a sentir o conforto, foram chamados para dentro do palácio do rei, ficaram amigos do pecado, perderam a valentia, e eles começam a falar, mas eu sou amigo do político, eu sou amigo do governador, eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do deputado, eu sei que ele é pecador, estou indo devagar, mas ele é incapaz de levantar a mão para dizer, arrependa-se. Então a função profética, ela é jogada fora. É pior do que isso, os príncipes, esses os governadores, roubam, praticam extorsão, fazem injustiça, oprimem o povo. Mas Deus diz, olha, nem tudo, esse drama, ele não é um grande problema. Eu vou buscar aqui um intercessor, alguém que se coloque na brecha perante mim. Sabe por quê? Porque eu vou julgar a terra. E Deus não encontra ninguém. O juiz de Deus, ele vem porque não há ninguém que interceda.
Tem muita gente aqui que ainda está de pé. Tem muita gente na sua casa que ainda está vivo. Sabe por quê? Porque você tem estado na brecha por ele. Tem muita gente que já podia, a pior coisa que pode ter é uma vida, perder o suporte da intercessão. Uma igreja sem intercessão. Uma família sem um pai, sem uma mãe intercessor, sem um avô intercessor, sem um filho intercessor. Ele fica no alvo do julgamento do juízo de Deus e na direção do avanço do reino das trevas. Eu busquei um e não encontrei. Antes de Deus trazer juízo, Ele sempre comunica o intercessor. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão: vou destruir, o pecado dele subiu até mim. E Abraão intercede. Abraão diz: Senhor, se tiverem 50 justos, 45, 30, 20, 10. E Deus diz: se houverem 10, se houver 10 homens justos, eu não vou destruir a cidade por amor aos 10. Mas só havia um, era Ló. Quando Deus, no capítulo 32 do Êxodo, Moisés está vivendo a glória, está ali há 40 dias, recebendo as placas da lei e o mapa do tabernáculo. Deus falou assim: ó, desce porque teu povo já se desviou, eu vou acabar com eles e vou fazer de ti uma grande nação. E então Moisés interfere no meio daquilo, diz: não, Deus, não, o que vão falar do Senhor? E a sua reputação? Vão dizer que tu és Deus que faz maravilhas ali para destruir aqui, que salvou no Egito para matar no deserto. A intercessão funciona como Jonas. Deus fala para Jonas: prega contra Nínive, porque eu vou destruir ela. E Jonas vai, foge primeiro, mas depois ele chega lá e prega, e Nínive se converte. A intercessão é um braço de guerra. Combatais comigo em oração. Romanos 15:30 está chamando eu e você para uma guerra espiritual. Deus, Ele busca intercessores. Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Sabe o que acontece em Jeremias 29? Jeremias foi sequestrado. A Babilônia tomou todo Israel e levou cativo, para servirem lá. E aí o povo começa a amaldiçoar os babilônicos que governavam. O povo começa a querer o mal, tomara que esse reino caia de uma vez. Aí Deus diz: não faça isso não, vocês vão ficar aqui 70 anos. Ore pela prosperidade da cidade. Hoje acontece muito disso. Você vota em alguém que não é do partido que você acolhe. Você vota em alguém, ou você vai para a votação e alguém que é de um partido que você não gosta. Hoje o Brasil é polarizado. Não, porque eu sou conservador de direita. Não, porque eu sou de esquerda. Aí ganha a direita. O que a esquerda faz? Vamos torcer para que o Brasil tenha os piores índices da economia, contra a corrupção. Tomara que esse governo seja uma catástrofe. Tomara que esse governo seja derrotado. Tomara que esse governo... Gente, isso não é coisa de crente. Deus está falando aqui: ore. Bota para mim, Maurício, está aqui atrás. Ore pela prosperidade da cidade. Sabe por quê? Porque a tua prosperidade vai depender da riqueza da cidade. Esse ano vamos ter eleição, eu não sei quem vai ganhar. Mas eu sei que eu vou orar pela minha cidade e pelo meu país. Eu esqueci o nome evangélico, protestante. Aleluia! Glória a Deus! Ele fez uma segunda pergunta: e quantos aqui estão orando pelas famílias do Iraque? Aí 3 pessoas levantaram a mão. Aí ele falou: veja que vocês são mais americanos do que cristãos. Tem gente aqui
que é mais de direita do que cristão. Tem gente aqui que é mais petista do que cristão. É gente que está torcendo pela derrota. Isso não é o papel do intercessor. O papel do intercessor não é pedir para o vizinho morrer. Senhor Deus, queima. Não, João. Vós no Espírito sabeis de que Espírito vós sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, veio para salvar almas. Então, quando nós conduzimos a nossa oração, não segundo o conceito do reino de Deus, mas segundo os conceitos das filosofias, do paganismo, da posição política, da posição do time de futebol, a gente deixa de ser cristão, porque a gente fica apaixonado, sabe por quê? Por aquilo que a gente ama. E aí a gente não cumpre aquilo que Deus manda fazer quando diz: ame o seu inimigo, vire a outra face, caminhe a segunda milha, pediu a túnica, dá também a capa. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Dá a quem te pedir. Não só negues para aquele clamar por você. O intercessor, ele recebe de Deus uma sensibilidade. Você vai ter um sonho, eu ministrei sobre isso semana passada. E nesse sonho vai aparecer teu filho, teu neto, uma criança, um vovô. Deus está falando com você. Deus está colocando nas tuas mãos uma tarefa para você interceder. Deus, ele fala para você socorrer quem não tem força. Existe um sacerdócio cheio de princípios na intercessão. Romanos 8, 33, 38 fala sobre o princípio da proteção. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. A intercessão, ela vai enfrentar as acusações e sentenças contra os filhos de Deus. Esse é um princípio da intercessão, é um princípio da proteção. A minha esposa, o meu filho, a minha igreja, a pessoa que eu amo, o meu amigo, está vivendo no pecado, e ele está debaixo do juízo. Há uma flecha espiritual apontando para sangrar o fígado dele. Mas a intercessão, ela é capaz de mover, de tirar, de anular o poder do juízo e levar essa vida para a paz. Esse é o sacerdócio, chamado sacerdócio da proteção espiritual, que a intercessão dá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês tem orado pela minha vida? Tem orado para a vida da pastora Fabiola? Tem orado pela minha saúde? Tem orado para que Deus me dê sabedoria? Tem orado para que Deus me dê energia? Quantos têm orado aqui para que Deus me dê do espírito de conselho? Eu preciso do escudo de oração. Porque sobre as minhas costas tem um alvo que Satanás quer atingir. E a maneira mais simples é quando ele não atinge a mim, ele atingir quem eu amo. Ele atingir um pastor que está comigo, a esposa de um pastor, o filho de um pastor. É a maneira muito simples, é atacar o filho, atacar o neto. Então a igreja precisa se levantar e reagir. Porque a intercessão, ela faz parte de um projeto de Deus que protege as pessoas. E aí você olha para você mesmo e diz: para de reclamar do seu marido e ora por ele. Para de reclamar da sua mulher e ora por ele. Tem filhos que não aguentam ficar em casa. Por quê?
Porque o ambiente dentro de casa é de tanta crítica, mas tanta crítica. Mas o pai não consegue tirar um dia para orar e jejuar pelo filho. Um dia. Não, hoje eu vou jejuar. O filho já tem 15, 16, 20, 30 anos. Ele não lembra de um dia que ele falou assim: hoje eu vou acordar e vou dedicar esse filho, esse dia, para orar pelo meu filho e por aquilo que diz respeito à vida dele. As pessoas só buscam a gente quando o casamento do filho já está destruído, quando a doença já está alojada na família, quando o sufoco chegou, quando a pessoa já está: pastor, agora meu filho, ele já está envolvido com a droga. E aí a gente vai deixar para reagir através das surpresas que as tragédias da vida trazem para a gente. Existe um princípio no sacerdócio da intercessão chamado princípio da pacificação. Jeremias 15, então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria a favor. A pacificação é capaz de mudar o juízo contra o povo de Deus. Por quê? Porque Moisés e Samuel, Deus falou o seguinte: eu vou acabar com esse povo. Moisés e Samuel enfrentaram. A palavra intercessão, aprenda isso, ela tem um só sentido: encontro. Interceder é encontrar-se. Ou você vai se encontrar com Deus para pedir paz e misericórdia, ou você vai se encontrar com as trevas para fazer guerra espiritual e fazer o inferno recuar. É o encontro. A intercessão, ela afeta o mundo espiritual, ela luta no mundo espiritual. E aqui ele está dizendo que Moisés e Samuel, intercedendo pelo povo de Israel, foram capazes de recolher. É como se Deus tivesse para dar uma chicotada e falar: chega. Mas eles entram na frente, eles, quero usar um termo assim com muito cuidado, ele peita Deus, fala assim: não, o Senhor me deu autoridade para cuidar, agora o Senhor não vai se meter não. Deus fala: sai da frente. O princípio da pacificação é um princípio que vai englobar a intercessão. O princípio da infiltração, ou da penetração, Daniel 10:12, que é o texto que nós estamos usando. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que é o princípio da infiltração? É uma ação de fé que acontece no mundo físico, acontece dentro do teu carro, você está intercedendo dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, no chuveiro, na sala, mas que penetra, afeta, influencia e mobiliza o mundo espiritual. Quando nós fazemos guerra espiritual, não fica pensando que você não usa armas de combate. Usa. E não é só a armadura de Deus, que eu acabei de citar de Efésios 6. Não é isso, gente. A Bíblia diz: você deve orar em todo o tempo, orando com toda oração e súplica. Ore por mim. Ele usa palavras ali no grego, todas elas simbolizando o encontro. Enteux, entochano, entocias, paga. São encontros, são reuniões. É como alguém que está diante do rei para pedir um favor. É como alguém que está diante do rei importunando o rei. É como alguém que está tendo um encontro e ele está protegendo um local sensível como uma sentinela armada até os dentes. A intercessão, ela produz um enfrentamento espiritual. A intercessão, ela produz um bloqueio ou um avanço do reino de Deus contra o reino das trevas. Você precisa fazer isso no teu trabalho, no teu restaurante, no teu escritório de contabilidade, dentro da tua casa, dentro da casa do teu filho.
Você precisa fazer isso dentro do teu consultório odontológico, médico, dentro da tua oficina, dentro da tua sala de aula. Não, pastor, porque lá o ambiente é pesado. Que história é essa? Pesado é a mão do Senhor que anda contigo. Não, porque lá, pastor, tem um feiticeiro, tem um bruxo. Querido, você não entendeu nada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa de ser frágil, deixa de ser frouxo, deixa de mimimi, avança. Você é uma ameaça ao inferno. Você, pastor, eu não. Só está me confundindo. Você está falando que nem Gideão. Ó valente guerreiro, o Senhor é contigo. Eu? E Deus dá para Gideão uma vitória. Gideão e os 300. Quanto o exército dos midianitas. Sabe por quê? Porque Deus teve que tratar o coração medroso. Quando você trata o teu coração medroso, aí você descobre exatamente o sacerdócio da intercessão que Deus colocou nas tuas mãos. Olha para mim. O inferno se borra de medo de você. O inferno não quer que você use a palavra de Deus. A intercessão, a guerra espiritual, não é um combate entre forças, é um combate entre verdade e mentira. Jesus, jejuando 40 dias, foi tentado por Satanás no deserto, em Lucas 4. E ele cita 3 vezes o livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 3. Nem só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele de novo cita Deuteronômio capítulo 6, 16, quando ele diz: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás, foi embora. Existem armas de guerra que compõem o nosso arsenal. Existe um paiol que você busca essas armas de guerra. No livro do Apocalipse, capítulo 12, diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. E o dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. E foi vencido e lançado na terra. Ai dos habitantes da terra, porque o diabo desce com grande fúria, porque ele resta pouco tempo. Mas os fiéis do Senhor venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até o fim. Você quer arma de guerra? Sangue da cruz. E o sangue da cruz só vai mergulhar você num lugar de pureza quando você confessar os seus pecados. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que na primeira jornada e na primeira semana, nós vamos confessar pecados. Nós, pastores, nos reunimos aqui na terça-feira, junto com alguns do time de intercessão. Sabe o que a gente faz? Confessa pecados da igreja. É papel sacerdotal. Jó confessava pecados dos seus filhos e oferecia sacrifício. O papel da igreja é não deixar a igreja pecar em paz. Então você que pensa que está debaixo de uma cobertura enfraquecida, querido, não está não. Porque Deus vai te incomodar para você abandonar o seu pecado. Porque quando nós dobramos os joelhos e ligamos aqui o sangue de Jesus sobre a sua vida, o reino de Deus reage, te dando a cobertura e a pureza para o teu coração. Você quer vencer na guerra? Confesse teus pecados. Você quer vencer na guerra? Além da tua armadura, que você pega, além da cobertura do sangue, além da autoridade pastoral sobre a sua vida, além de você
citar a palavra de Deus e orar a palavra de Deus, não se esqueça de buscar a unção do Espírito Santo. Vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Pede o Espírito Santo. Pede, Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Peça, lhe será dado. Peça para que Deus envie sobre a sua vida dons do Espírito Santo, para que você possa edificar a sua vida e edificar a vida de quem caminha com você. Jesus diz: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça, do juízo e nos caminha e nos leva em toda a verdade. Um espírito imundo não pode resistir ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo. Quando nós falamos de arma espiritual, a Bíblia fala de anjos. Jesus, conversando no capítulo 26 com Pôncio Pilatos, Jesus, ele recebe uma interrogação: tu és rei? Aí Jesus diz: tu dissestes. Mas ele fala: o meu mundo não é esse mundo. Porque se fosse desse mundo, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Eu já passei por alguns processos de libertação, alguns irmãos que caminham comigo, que ajudam na guerra espiritual, nos atendimentos. Eles vêm quando há muita resistência, eu digo assim: Pai, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para que não tropece teu pé em pedra. Eu digo: Pai, dá ordem aos teus anjos. Gente, parece que vem na velocidade da luz. É impressionante o impacto no mundo, a colisão no mundo espiritual, quando o anjo do Senhor chega. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, está preso. Ele está na véspera de ser julgado, condenado e executado. A igreja se reúne em oração. O anjo do Senhor visita Pedro lá no cárcere interior, solta as suas algemas, livra ele dos soldados que caem desmaiados, passa pela primeira porta, pela segunda porta e pelo grande portão. Pedro, ele é liberado, ele é liberto, porque uma igreja envia anjos através de um clamor. Ló foi socorrido por 2 anjos, porque Abraão pediu misericórdia, e os anjos do Senhor tiraram Ló de Sodoma e Gomorra. Então você precisa entender, que nesse mundo de carne e osso, nesse mundo que os olhos enxergam, existe também um outro mundo, não é um multiverso, mas é um outro mundo. É um mundo que você não vê, mas que existe. E que quando você usa a palavra de Deus, quando você usa o sangue do Cordeiro, quando você confessa os seus pecados, quando você toma a armadura de Deus, quando você clama pelo Espírito de Deus, quando você diz para Deus: Deus, dá ordem aos teus anjos para cuidar de quem eu amo, que está na China, que está no Japão, que está em Paranavaí, que está em Foz do Iguaçu, que está aqui do lado da gente. Você não está transferindo para Deus a tua responsabilidade. Você está clamando para que Deus se mova em teu favor. A intercessão é uma arma de guerra que me motiva, que me anima, que me desafia a construir aqui na terra um caminho que nos leve ao céu. A arma da intercessão, ela liga, e ela traz Deus para mover. Então por que não orar? Olhe para mim, o teu corpo, feito de carne e osso, não gosta de nada espiritual. A carne, ela entra em guerra, ela milita contra o espírito. Carne não gosta de ler a Bíblia. Carne gosta de ver Instagram, 3 horas, Bíblia não. Carne não gosta de orar, a carne gosta de dormir. A carne
não liga para jejum, porque a carne quer comer uma pizza de queijo, de catupiry. Ele quer comer porque ele já está morrendo de fome agora. A carne não quer jejuar. A carne não quer sair daqui para ir para o céu. A carne é apaixonada pelo mundo, pelas cores desse mundo, pelos edifícios desse mundo e por tudo aquilo que o mundo oferece. E é isso que pastores e pregadores que são coaching, eu não tenho nada com isso, eu tenho com gente usando a Bíblia para dizer o que a Bíblia não diz. Estão querendo apelar para a neurolinguística, para a filosofia pagã, para usar a Bíblia para dizer que o homem vai conquistar aquilo que a Bíblia diz que o homem não vai conquistar sem Deus. Não é que você pode, não é que tudo posso naquele que me fortalece. Arruma esse contexto. O que ele está dizendo? Que ele pode passar fome, mas ele pode comer um banquete. Ele pode passar frio, mas ele pode ter uma cama quente, confortável. Ele pode passar necessidade, mas pode ter fartura. Ele pode tudo naquele que fortalece. Então, eu quero convocar, eu quero trazer a igreja e todos vocês que estão nos seguindo, para que a partir de amanhã se junte, vença a carne, vença o sono. Eu ganhei um livro ontem de um pastor. Eu estava com muito sono, mas eu preciso me preparar para que você seja preparado. E um livro de um assunto que eu sou muito ignorante. Eu comecei a ler o livro, quando eu vi já era 4 e pouco da manhã, falei, tem que descansar. Não fica pensando que a gente não se envolve. A minha carne, quando eu acordei, 7 da manhã, fui dormir às 4, acordei às 7, a minha carne queria, sabe o quê? Sabe o que ela queria? Dormir. Mas aqui quem manda sou eu, não é a carne. E é por isso que a gente tem que reagir. Agora, você vai ter um tempo de consagração, de arrependimento, de confissão e de perdão. A igreja, ela te dá ferramentas, a igreja te dá a palavra do Senhor, a igreja te dá pastores comprometidos com isso, a igreja te dá o ânimo, mas eu não posso tirar você da cama. Quem tem que fazer isso é você. E eu vou falar, à medida com que essa caminhada de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 21 dias, ela rompe, você termina e fala, mas eu não quero mais terminar. Porque ela só te dá o quê? Uma direção, uma jornada para você continuar orando. Porque muita oração, muita resposta. Pouca oração, pouca resposta. Nenhuma oração, nenhuma resposta. Não jogue para os outros. Não diga assim, eu não sei falar com Deus. Se você não sabe falar com Deus, pegue na internet a mensagem da manhã. De manhã eu falei sobre a escola da oração. Mas você precisa avançar na escola da guerra espiritual. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique em pé. Em nome de Jesus. Quantos aqui, essa noite, estão nos visitando? Levanta assim a mão, por favor. Sejam todos vocês bem-vindos. Sejam bem-vindos, muita gente. Levanta a mão de novo aí. Quem está perto aí, você pode cumprimentar. Pode dar um oi, é amigo do Marcel. Marcel sempre traz um visitante. Marcel, você vai estar aqui com a gente terça-feira? Tá bom. Gente, Deus abençoe vocês. Essa igreja é calorosa, mas essa variante ômicron está deixando a gente um pouco prudente. Você vai sair daqui ali no fundo. Quem que está ali no fundo? Pastor Paulo? Eu vou pedir, viu? Pastor Igor, fica ali no fundo. Você que é visitante, ele vai entregar para você um cartãozinho. Você que é visitante também, quer entrar na célula, o Christian está lá no fundo. E o pastor Marcos também está lá para fazer a inscrição do movimento de homens. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Você consegue falar com o teu pai? A Clarissa colocou a igreja de joelhos aqui, para a gente se humilhar, para a gente confessar que só o Senhor é Deus. Agora é a hora de você se levantar e se juntar a um grande exército. É hora de você se levantar e se juntar
a um time de guerreiros e valentes que vai caminhar e vai te dirigir para vitórias na sua vida. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós que pela fé no teu Filho Jesus, ousamos te chamar de Pai nosso que está nos céus. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós oramos e a nossa oração foi entregue ao Senhor sem fogo, sem paixão e sem fé. Pai, nós queremos nos juntar hoje a todos os homens e mulheres que durante esses próximos 21 dias vão se levantar como colunas da tua igreja e das tuas casas, que vão tapar brechas, que vão ser chamados de reparadores de lares arruinados. Eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, pedir perdão ao Senhor, porque a carne tem nos levado para longe de Ti, mas hoje nós escolhemos a porção do Teu Espírito Santo, nós escolhemos andar contigo, escolhemos te buscar e trazer respostas dos céus, nós escolhemos clamar por milagres, escolhemos clamar para que a Tua mão poderosa seja favorável a nós, escolhemos clamar pelo sangue do Cordeiro e pela visitação dos Teus anjos nas questões que são impossíveis aos homens. Nós queremos aqui, em nome de Jesus, declarar que começamos 21 dias consagrados ao Senhor, 21 dias em que esperamos uma resposta do reino dos céus, 21 dias em que vamos te servir, com orações, com jejuns e com clamores, 21 dias em que vamos semear, esperando uma colheita farta, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém, querido?